Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 5 de maio de 2014, é uma segunda-feira. O verbete de número 2313. 3013. Gente, eu estou com a cabeça longe hoje. 6 páginas, 51 logias e 16 máximos. O título é Ingenuidade Ardilosa e foi elaborado segundo a especialidade Intencionologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Eliana Manfroy. A Eliana Manfroy, ela é professora universitária, graduada em Psicologia e Comunicação Social, Jornalismo, é especialista em Psicologia Hospitalar, mestre em Psicologia Clínica, brasileira, natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 1989, docente em Conscienciologia desde 1990 e tenepsista desde janeiro de 2008. A ingenuidade ardilosa é a conduta, postura, manifestação paradoxal da consciência, homem ou mulher, aparentando inocência, candura, singeleza e boa intenção, com o objetivo de manipular, induzir, ludibriar e ou isentar-se de responsabilidade perante as próprias ações e obter ganhos espúrios. Na pensenologia, nós destacamos os itens: o holopensene pessoal do calculismo anticosmoético e a necessidade de carregar a pensenidade no PEN. Em fatologia, ingenuidade antievolutiva, a falsa inocência, as segundas intenções, a camuflagem dos atos espúrios, o sorriso cândido encobrindo o escárnio, a atitude servil acobertando a prepotência, a satisfação malévola subliminar, a intenção dissimulada, a inautenticidade programada, a inocência utilitária, a inexperiência justificando enganos e omissões, a necessidade da anatomização da parapatologia do micro-universo consciencial, a coragem da autossinceridade, a inteligência evolutiva demonstrada na assunção do erro e imediata correção, o preço pago pela autenticidade consciencial, a ingenuidade substituída pelo discernimento e autocriticidade cosmoética. Na parafatologia, as interprisões grupo-kármicas geradas pela inautenticidade anticosmoética, a conexão baratrosférica, a ingenuidade perante o assédio extrafísico favorecendo a fixação do padrão nosográfico, o parafato acachapante de boa intenção e de ardis, a baratrosfera está cheia, e o autorrevezamento multiexistencial lapidando a intencionalidade da consciência. Nós destacamos que no detalhismo tem 12 máximos e na argumentologia nós destacamos os parágrafos. Tipologia, que sob a ótica da enganologia, a verbetógrafa coloca em lista, 11 perfis de consciências falsamente cândidas e verdadeiramente subreptícias, encontráveis na SOCIM patológica, obviamente no ano base 2014, para efeito e análise de estudo do tema. Na transiciologia, a Eliana coloca 4 casos, de acordo com a espiral evolutiva, ela coloca 4 casos de consciências em fase transicional, ainda utilizando a ingenuidade ardilosa de maneira mais branda, sem consequências tão nefastas para si e outros, contudo, exigindo reciclagem para sair da zona limítrofe da anticosmoeticidade. Na terapeuticologia, sob os auspícios da autoconsciencioterapia, ela coloca 14 exemplos de técnicas autoaplicáveis pela consciência comprometida com a autorremissão dos desvios comportamentais de caráter manipulatório. Na remissologia, nós destacamos autenticidade consciencial, erro digno, inocência, intêncio reta, megatolice indefensável,
e mega tolice indefensável. A frase enfática, a ingenuidade ardilosa figura entre as parapatologias silenciosas da atual socin patológica, exigindo permissão por meio de recins cirúrgicas da intencionalidade e autenticidade consciencial. Questionologia. Você possui algum grau implícito de ingenuidade ardilosa nos recônditos da autopensenidade? Já adota a glasnost consciencial enquanto conduta padrão? Na filmografia específica, tem uma fonte, né, um filme especificado, e na bibliografia específica, a autora contribui aí com 2 fontes de referência. Agora, a mega-análise elaborada pelo João Paulo. Malícia, sociopatia, acriticismo, bifrontismo, egocentrismo, autocorrupção, dissimulação, manipulação, anticosmoeticidade, patopensenidade, inautenticidade, amoralidade, nosografia, desviologia, enganologia, pensenologia, parapatologia, paradoxologia, intencionologia e paradireitologia. Queria saber de você, Eliana, antes da gente começar aqui, passar para as perguntas, o que te motivou a fazer esse verbete e qual foi assim qual foi o bastidor, né, da escrita desse verbete? Bom, boa tarde a todos. Esse tema, ele me chamava a atenção, né, já me chamava a atenção durante a minha formação em psicologia, quando a gente estudava na psicopatologia alguns transtornos, né, de personalidade, e depois casos que a gente estudava e via casos em livro, até casos de consultório, casos também nos ambulatórios, né, da universidade, de pessoas aparentemente, né, extremamente cândidas, ingênuas, cordatas, gentis, acima de qualquer suspeita, e realmente as atitudes eram bastante sérias, assim, tanto que levavam até, às vezes, a questão criminal, e aí, às vezes, pela idade ou pela situação, encaminhava, a justiça encaminha, né, muito comum para atendimento, tratamento psicoterápico, enfim, auxiliar, né, ao processo de reabilitação da pessoa. Me chamava muita atenção. Depois, na conscienciologia também, né, esse traço de personalidade, esse traço ainda, né, claro, completamente reciclável, né, de algumas pessoas aparentemente ingênuas, mas que atrás disso, né, existia uma imensa manipulação, e se observava isso desde criança, se observa isso desde crianças, né, até em pessoas de todas as idades. As crianças também apresentam esse traço, até os animais, até os pré-humanos, às vezes, né, manipulam a gente, né, bem interessante a gente ver alguns casos. Então, isso tudo me levou a pensar nesse tema, né, dentre os verbetes. Esse verbete eu escrevi há algum tempo, ele ficou na gaveta por um período, acho, esperando a maturação, que não é um tema fácil, um tema difícil de lidar, e, né, tem que bancar energeticamente aí toda essa problemática. A gente começa a pesquisar e parecem coisas pesadas, mas aí chegou o momento, eu enviei, enfim, e ele foi aprovado, e vamos agora, então, falar desse tema, né? Difícil, mas necessário, na minha opinião. Temos algumas perguntas aqui, vamos então começar. A verbetógrafa é a professora Eliana, estrangeirismologia, página 12, de segunda linha. Poderia explicar sobre a arte naif? A arte naif, eu busquei alguns aspectos aí, né, da nossa sociedade em relação à ingenuidade, né? A arte naif é um tipo de arte chamado de arte da espontaneidade, da criatividade autêntica, né, do fazer artístico sem escola, nem orientação. Os estudiosos colocam que é uma arte instintiva, né, onde, enfim, esse artista, que às vezes é uma pessoa até com pouquíssima formação cultural, intelectual, sem nenhuma preparação técnica em termos artísticos, mas que se expressa, né,
muito bem. A gente vê uma série de artistas até reconhecidos e mostras, enfim. Essa arte é bastante estudada. É a questão da ingenuidade que eu, né, trouxe essa ideia aí da arte naif. Um caso característico de arte naif no Brasil é um famoso, não é prisioneiro, ele esteve internado como louco, o Arthur Bispo do Rosário. Nós tivemos uma exposição uma vez. Do Nordeste, ele? Ele é do Rio de Janeiro. Ele passou a vida inteira internado e lá ele tinha essas criações malucas assim, mas que virou uma celebridade como artista, porque tinha, né, dentro da ingenuidade dele, tinha uma séria lição. Inclusive, ele fazia coisas coloridas, frases soltas assim, e painéis grandes assim, era só dar uma tinta para ele que ele fazia. Muito bem lembrado, Leocádio, eu não tinha lembrado do Arthur Bispo do Rosário. Ele era um esquizofrênico, ele era um marinheiro, né, que muito jovem, a esquizofrenia levou ele a ser internado, ele ficou mais de 40 anos lá no Juliano Moreira, lá no Rio de Janeiro. Anísio de Oliveira, não é? É isso, Anísio de Oliveira conheceu ele, enfim. E a produtividade dele, como o Leocádio colocou, era impressionante. Ele utilizava tudo que era resto, tudo que era material. Aí as pessoas começaram a trazer, né, materiais recicláveis para ele. E ele fez obras muito bonitas, muito expressivas, e ele ficou internacionalmente famoso, né? Hoje tem obras dele em museus famosos do mundo inteiro, e ele era a forma dele lidar com o sintoma da doença mental dele, mas é um bom exemplo, Leocádio, obrigada pela sua lembrança. Em Fatologia, página 12, final da 4ª linha, como funciona a ingenuidade enquanto forma de inflexibilidade mental? Como flexibilizar a mentalidade de quem a tem? Pois é, aqui é uma proposição para a gente pensar sobre a questão da ingenuidade, né, enquanto inflexibilidade mental. O que é ingenuidade? Assim, tem muitas abordagens, muitas concepções, mas eu entendo a ingenuidade como principalmente a falta de experiência, a falta de vivência, a falta de autoexperimentação. Então, eu tenho uma visão ingênua, uma abordagem ingênua, e daí, então, de uma certa, né, inflexibilidade mental, porque eu ainda não vivenciei, eu não considerei outras possibilidades, né? Eu só a minha monovisão, meu monoideísmo acaba me tornando então uma pessoa mais ingênua. E aí como flexibilizar? É claro, né? Como sair da ingenuidade é se experimentar, se expor, buscar, ver procurar, enfim, né? A questão da cosmovisão, da mundividência, de que qualquer aspecto intra ou extraconsciencial, ele é passível de ser avaliado, vivenciado, abordado por múltiplos ângulos, e você então explorar mais isso de alguma forma, não ir só, né, na primeira hipótese, na primeira concepção, às vezes até naquela mais fácil, né, que aí a gente chama então da abordagem ingênua, né, de qualquer fato, enfim, de qualquer situação. Eu estava vendo aqui o professor Valdo, você cita na sua remissiologia o verbete inocência, né, que é do professor Valdo. Qual é a diferença? Você faz alguma diferença, alguma distinção entre inocência e ingenuidade? Pois fica um pouco parecido, né? Aqui nesse verbete, o professor Valdo, tanto que ele coloca ele como neutro, né? A inocência como também, principalmente, essa falta de experiência, essa falta de conhecimento, essa inabilidade, né? Mas, veja, é um verbete neutro, porque a Socin, a psicologia, várias abordagens da Socin, coloca a inocência como algo positivo, desejável, natural, inocente, a criança, ou enfim, a natureza, o índio, inocente, sabe, nesse tipo de abordagem. E não é assim, né? A inocência é um estágio consciencial perigoso até, né? A pessoa inocente, ingênua, ela é muito mais vulnerável, ela é muito mais manipulável, né? Então, é nesse sentido que
eu vejo que ela se aproxima da ingenuidade, né, como a gente coloca aqui, e aqui eu falo de uma ingenuidade ardilosa. Não, você né? qualificou. Isso, né, uma ingenuidade bem focada, assim, né, é a ingenuidade que ela é a falsa ingenuidade com o objetivo da manipulação e do ganho secundário de algum ganho espuro. Mas a inocência, eu acho que a gente tem que acabar com a inocência sobre a inocência, ou seja, tirar ela desse lugar, né, da coisa cândida, bonita, até apreciável, porque realmente, em termos conscienciais, ela não ajuda muito, não. É que o professor Valdo tem uma outra abordagem, né, da inocência, da holomaturidade cosmoética e interassistencial. É quase que a transafetividade. Então, a inocência dele, por isso que ele botou neutro. Não é essa, eu acho que tem essa diferença, né? Da inocência para a ingenuidade, talvez seja. Sim, nessa abordagem dele, sim. Né? E você ainda... A inocência da consciência que ainda, né, não chegou nesse patamar. E aí ele até vivenciar a inocência infantil, até a gente é inocente, né, até certo ponto, né? Até vivenciar a inocência da holomaturidade, que eu acho que é a inocência de você não pensar mal, de não... Talvez nesse da sentido, transafetividade. Sim, é bem difícil de encarar, né, qualquer pessoa, qualquer situação, de uma maneira inicial, como boa, como positiva, como homeostática. Né? Incapaz de praticar o mal com pureza e ausência de culpa, a malícia ou criminalidade. Então, a inocência que ele definiu foi assim, é diferente dessa ingenuidade. Que ótimo, obrigada pelo esclarecimento aí. Então, em Fatologia, página 12, 7ª linha, poderia esclarecer sobre a psicologia ingênua ou do senso comum, do Fritz Heidegger? Aqui também, ela foi chamada, né, de psicologia ingênua, o senso comum, e é uma abordagem ainda, né, bastante presente, né, bastante aí no nosso cotidiano. Essa psicologia, ela não é que ela fosse ingênua, ela estudava, né, essas abordagens ingênuas, esse conhecimento que vem do chamado senso comum, a psicologia popular. É aqueles conselhos, aquelas ideias, aquelas verdades que vão passando, né, às vezes, de cultura para cultura, de geração em geração, e não são muitas vezes questionadas. Por exemplo, tem um que é uma dessas ideias, assim, essas verdades, entre aspas, que é a seguinte: a pessoa sem personalidade, a pessoa não tem personalidade. Isso não existe. Isso é psicologia ingênua. Todo mundo, qualquer pessoa tem personalidade. Até né? ouvidos, tem temperamento, senão ela não existiria, né? Seria exatamente... O espermatozoide que venceu a corrida já tem personalidade. Então, esse é um exemplo bem claro desse processo, e que essa psicologia, então, estuda, se debruça, é esse processo bem atual aí dos livros de autoajuda, dessa psicologia, né, barata, de cabeceira, de leitura assim fácil, né, que você senta e lê em uma hora o livro, enfim, geralmente dizendo aquilo que a gente quer ouvir, ou mesmo esses programas de rádio e televisão que dão conselhos, nessa linha assim, sabe, esse cabedal, né, de aportes aí da psicologia, sem algum fundamento, sem pesquisa científica, enfim, vindo desse senso comum. Nem tudo isso é ruim. Claro, tem muita coisa do senso comum que é muito interessante e que essas áreas também estudam. Mas é mais ou menos essa a ideia. Eliane, tem muitas correntes da psicologia e tratamentos que eles propõem assim, a volta da pessoa à infância, voltar a ser criança, naquela ingenuidade, a pessoa não leva nada a mal. Então, acho que em vez de promover a maturidade da pessoa, é fazer a pessoa... Fazer regredir, né? Regredir o discernimento. Ricardo, aquela máxima aí que também eu acho que é ingênua, de que a infância é a melhor fase da existência. A minha infância, né? E a gente sabe que a infância, às vezes, é a pior fase, porque você está mais restringido, você está
menos possibilidade, né? dependência. Para você comer, precisa que o outro te dê a comida. Exato, a consciência, né, restrita aí a essa relação de dependência total até chegar, né, ela poder ser mais independente, ter mais autonomia. Então, esse é um bom exemplo, Ricardo, de psicologia em gênero. Professora Eliana, Pensenologia, página 12, primeira linha. Pode comentar sobre o holopensene pessoal do calculismo anticosmoético? Acho que aqui resume bem a proposta desse verbete. A ingenuidade argilosa é a pessoa que de ingênua não tem nada, né? A ingenuidade dela, essa candura, essa inocência, essa singeleza, essa aparente boa intenção, ela é calculada. Ela é uma dissimulação, na verdade, de um objetivo que ela tem, né? Em alcançar, enfim, ela se passa, né, por ingênua, por ser vil, por cândida, enfim, mas ela tem um objetivo muito claro para ela, que ela quer chegar. Geralmente envolve manipulação de outras pessoas, sedução, engano, mentira, enfim, né? Tem casos extremos que a gente até trouxe alguns exemplos aí, lá na listagem da argumentologia tem alguns casos extremos, até coisas um pouquinho mais brandas, como eu coloco, né, também numa outra listagem. Mas é nesse sentido, é um calculismo anticosmoético. E a gente fala, né, e a gente trabalha na Conscienciologia com calculismo cosmoético. A gente ser calculista, sim, cético, otimista, né, calculista cosmoético. É bem diferente, é bem o contrário disso. Antagônico. Parafatologia, página 13, final da terceira linha. Como se explica o parafato acachapante de boa intenção e de ardis, a paratrosfera está cheia? Questiono porque, se é boa intenção, não estaria na baratrosfera. Então, o que há é um fingimento de intenção, concorda? Pode ser também isso, quer dizer, né, é a ingenuidade argilosa, de fato, e por vezes também não. A pessoa ingênua, insciente, ignorante, achando que está fazendo, né, o processo mais correto, e quando vê realmente não era nada disso. Se a gente for pensar, o guia maurótico, ele é cheio de boa intenção. Né? Ele gosta daquela pessoa, que ele tem vínculos, ele acha que está fazendo melhor. E, na verdade, ele não está fazendo isso, ele está prejudicando. Então, ele tem boa intenção, mas ele não tem discernimento, ele não tem lucidez. E aí, né, essa questão com a baratrosfera, claro, também é uma figura, também pode ser literal, né? Esse caso explica. Eu lembrei agora do livro psicografado, né, pelo Chico Xavier, do André Luiz, que tem até os filmes, enfim, que ele era um médico dedicado às pessoas, etc., tinha lá uma vida, enfim, e quando dessomou, se viu na baratrosfera, né? E aí, mas como eu, né, um médico cheio de boa intenção, enfim, aí ele foi avaliando, fazendo uma análise, e ele viu que tinha muitos aspectos da vida dele, né, que não eram assim, né, tão cosmoéticos, tão dignos. Isso aqui é um alerta para a gente, né? Porque, assim, ó, boa intenção, o que eu penso é aquilo que você se contenta com o que você já conhece. Então, você chega à conclusão de acordo com aquilo que você já conhece. E o discernimento, não. O discernimento é preciso, que instiga você a conhecer cada vez mais, porque quando você tem um outro olhar, você vê que o melhor não é aquele. Não é? Então, assim, esse ditado aqui eu acho fantástico. Essa baratrosfera aqui pode, como você falou, pode ser metafórico, mas pode ser baratrosfera mesmo, porque se você se contenta com o que você já conhece, com os parâmetros que você já conhece, toma determinada decisão, você pode estar se comprometendo karmicamente, que vai parar na baratrosfera mesmo. Eu acho que é muito bom esse item. Claro, parafraseando chama aquele atenção ditado, da gente. Né, que a gente coloquial aí, provérbio de boa intenção. É para a gente não se contentar com a boa intenção. Vamos procurar o discernimento, né? A inteligência, né, evolutiva. O conhecimento, a cosmovisão, o parapsiquismo, né? Então, vamos lá. Teoriologia, página 13, primeira linha. Poderia discorrer sobre a necessidade da teoria da cosmoética destrutiva? Por vezes é preciso destruir, terminar, né, zerar alguma coisa. Enfim,
derrubar, inclusive, as próprias autoconvicções, autocertezas, né? E eu falo aqui também, já falei em outros verbetes, o princípio da descrença, você primeiro deve usar ele com você mesmo, né? Use o princípio da descrença em relação a você. Duvide de várias das suas, né, verdades, certezas, e isso, bem como a Rosa disse, essa é uma visão ingênua. Você, né, achar que tem certeza absoluta de algo, aquilo é certo, é correto, e você não considerar qualquer outra possibilidade. Então, por vezes, é preciso, sim, usar a cosmética destrutiva contra alguma questão, ou em relação a você próprio. Né? Tem, por exemplo, essa questão, e até eu coloco aqui bastante eu botei no exemplo, e até trouxe, tem cosmograma, enfim, tem informações, a questão da Igreja Católica e a pedofilia. Gente, é preciso terminar com isso, né? Tem que botar isso assim, de uma forma escrachada. Tem padres sendo expulsos, mas eles têm que ser presos, punidos, tem que ter realmente uma atitude muito séria, muito firme, em todos os níveis, né? Inclusive a ONU recentemente está exigindo que o Vaticano, né, tome uma posição realmente firme e definitiva, ou seja, né, cosmética destrutiva. Faça algo que corte esse processo pela raiz. Isso é só um exemplo, mas você pode levar para as suas questões pessoais, para qualquer outra área. Interaciologia, página 13, primeira linha. Poderia explicar a interação acariação dissimulação? Pois é, né? O que é acariação? Acariação é quando, geralmente, as duas partes, né, onde há algum tipo de conflito, de litígio, ou algo a ser esclarecido, são colocadas frente a frente. Né? E o ingênuo ardiloso, ele geralmente, numa acariação, isso em todos os níveis, inclusive níveis legal, na justiça, enfim, até em algum processo da própria psicologia, da psicoterapia, é muito comum a total dissimulação. Né? Ele não sabia de nada, ele não viu nada, não tinha intenção nenhuma, não se deu conta, enfim. Então, é nesse sentido, essa interação que eu coloco em relação ao tema. Né? Geralmente, esses dois momentos, eles tendem a acontecer. Numa cariação ou numa confrontação do processo, há a dissimulação total desse tipo aí de personalidade. Em antagonismologia, página 14, penúltima linha, pode explicar o antagonismo antepassado de si mesmo e neo-ego autodiscernidor? Por vezes o antepassado de si mesmo, né, quando nós ainda somos aquela personalidade, aquele padrão comportamental, principalmente numa personalidade anterior, mas nos manifestamos ainda como éramos, né, lá no passado e não nas nossas melhores desempenhos em outras vidas, né? E por um outro lado, esse ego novo que a gente está aí buscando construir com autodiscernimento, autodiscernidor. Então, olhar isso, né? Observar o que a gente ainda traz, o que a gente ainda repete o que a gente atualiza desse antepassado de si mesmo. Né? E nós tivemos em muitas ocasiões, muitos de nós, estratégias quase, enquanto estratégias assim, né, de sobrevivência, aprender a sermos, né, mais manipuladores, mais ardilosos, enfim. Mas agora o momento é outro e a gente pode e deve abrir mão disso para construir aí esse neo-ego discernidor. É nesse sentido de separar bem. Né? Nem tudo que a gente traz como herança são trafores. Né? A gente traz muito mau jeito, boca torta aí que a gente tem que estar consertando. Eu fico pensando que o homem, quando ganhou o córtex, foi para raciocinar, né, para ver a coisa melhor, mas como ele trouxe o instinto, né, do animal, ele não está sabendo usar o córtex para fazer o melhor. Ele utiliza uma ferramenta boa, que é da razão, da racionalidade, mas impregnada com o instinto ainda, né? E aí vai tudo por água abaixo. A gente ainda não pegou bem o jeito. A gente não pegou o jeito ainda. A evolução está né? em pleno caminho. Então, a verbetógrafa para parafatologia. Página 13, final da primeira linha. Poderia comentar as interpretações grupo-kármicas geradas pela
e na autenticidade anticosmoética? Com certeza, né? A gente pode pensar em várias situações, ou sempre que a inautenticidade anticosmoética, ou seja, você é inautêntico de caso pensado, né? Com uma intencionalidade anticosmoética, uma intencionalidade ardilosa, negativa. Com certeza você está, né? Você está se atrelando, você está agrilhoado aí a essas consciências, a esse grupo, enfim, né? Que você manipulou, usou e fez teve esse tipo de postura. Você vai ter que com certeza corrigir isso, você vai ter que retomar esse processo, esse grupo, essas pessoas em algum momento. Então, esse tipo de postura com certeza gera interprisão grupocármica. Em tecnologia, página 13, final da primeira linha, como são as técnicas de autochecagem da intencionalidade pessoal? Essas duas perguntas estão vindo da Alemanha para você. Bom, tem um verbete chamado Técnica da Qualificação da Intenção, né? Na enciclopédia também tem o verbete Intencionologia, que é fazer a checagem, você fazer sempre e a técnica que a gente vê aí em várias abordagens, né? Quando a gente vai trabalhar com o Código Pessoal de Cosmoética, fazer o próprio código, né? Essa é uma das primeiras técnicas que a gente utiliza. Qual é o objetivo dessa minha ação? E começa, inclusive, pelos próprios penseiros. Quais os motivos? Onde é que eu quero chegar? Por quê? Para quem? Né? Eu quero tomar tal atitude, fazer tal coisa, ter tal posicionamento, ter tal comportamento, fazer tal escolha. Então, checar o tempo inteiro a intencionalidade da gente. Isso é um exercício, não é fácil, mas ele é muito sério, é muito importante para que a gente se dê conta de como a nossa intencionalidade nem sempre é tão, né, cosmoética, retilínea, ilibada, como a gente pensa. Às vezes, por quê? Porque ainda o egão, né, nosso ego siderado aí às vezes fala mais alto, porque o nosso processo todo de egoísmo, de narcisismo ainda é muito forte, né, na maioria aí das consciências. Isso aí ainda define ainda muito, né, por que a gente faz as coisas. Então, checar essa intencionalidade o tempo inteiro. O que eu realmente objetivo, o que eu quero de verdade? Fazendo tal elogio, dizendo sim para tal coisa ou não, ou até presenteando uma pessoa, enfim. Nas pequenas e nas grandes, né, coisas, decisões aí e comportamentos da gente. Então, checar a intencionalidade os ganhos secundários que a gente quer, né? É muito inteligente ficar checando e ir corrigindo, né? Quando a gente percebe que você vai fazer alguma coisa com uma intencionalidade duvidosa, dúbia, torta, na dúvida, aí se abstenha, pensa, vê realmente se você quer ajudar, ou se você quer, o que você quer ganhar com isso? Ou se você está pensando no outro, ou se você está a partir do seu referencial pessoal. A gente vê que, se a gente aplica isso para valer, a gente vê que muito do que a gente faz ainda né, completamente a partir do ego, né? É para mim ainda, né? Não para o outro. É a perda da auto-ingenuidade, né? Tem que perder na trinomiologia, página 14, última linha, poderia comentar o trinômio regressivo, histrioniologia, dramaturgia e perdologia? Pois é, aqui, né? A histrionologia, né? Aqui são as logias, as ciências, os estudos. A histrionologia, em tese, ela é neutra, né? A gente usa de histrionismo, sim, o tempo inteiro, na questão pedagógica, na questão expositiva, né? Na manifestação. O histrionismo pensado, calculado, com uma intencionalidade positiva cosmoética, ele é interessante. Mas aqui eu estou trazendo um histrionismo que, aliado, né, ou olhado junto, né, com a dramaturgia, que é a questão toda do processo do drama, da ficção, da dramaturgia, em vários sentidos.
tanto a dramaturgia ficcional como a dramaturgia da vida pessoal. E a perdologia, né, que é o estudo das perdas. Então, de que forma você perde ou você deixa, né, desperdiça certas oportunidades quando você dramatiza demais, quando a sua manifestação histriônica, dramática, exagerada, né, faz com que você, na verdade, convença alguém, ou manipule alguém, ou, né, seja tratado como vítima, ou como coitado, enfim, né, de uma forma diferente, em função do uso dessas três condições, né? E, na verdade, você já deveria ter aberto mão disso, né? E usar a histrionologia, sim, né, com objetivos, o histrionismo de caso pensado, de uma forma muito mais cosmoética, muito mais assistencial, com objetivo, né, específico. A gente vê muito aqui o tempo inteiro, o professor Valdo usando isso. Grandes professores, palestrantes, educadores, usando disso, e realmente é um impacto calculado, né? Impacto previsto, que vai mexer, que vai levantar, que, né? Às vezes até pega alguma coisa, pode pegar até, dar um susto, até uma reação emocional da pessoa, mas chama atenção para alguma coisa importante que você quer destacar. Agora, o histrionismo dramático da vítima, né? Ele não ajuda ninguém, principalmente quem tem essa postura. Em Paradoxologia, página 14, poderia explanar sobre o paradoxo da ingenuidade evolutiva do experiente cientista eletronáutico em relação ao tema do verbete? Pois é, aqui eu não estou nem dizendo que o cientista eletronáutico é ardiloso. Eu só estou tentando mostrar que o experiente cientista eletronáutico, conhecedor profundo, especialista, expert daquela sua área, né, dentro da ciência aí convencional, com abordagem intrafísica, super experiente, né, naquele seu tema, naquela sua pesquisa, pode ser muito ingênuo em relação a todo o processo evolutivo, a multidimensionalidade, processo de evolução das energias, enfim. Né, ele é ingênuo quando ele considera só, né, a matéria, uma dimensão, uma existência, nesse sentido. É bem óbvio que não estou dizendo que os cientistas eletronáuticos sejam todos ardilosos, não. Né? Até pode, né? Até tem, mas não é regra. Não é necessário, não é necessariamente. Em Mitologia, página 14, poderia comentar sobre o mito da pureza do religioso monástico? Aqui é uma visão que já, né, caiu há bastante tempo, né, não engana mais ninguém. Daquele religioso monástico, ou seja, aquela vida monástica de dedicação exclusiva, né, ao trabalho religioso, à reclusão muitas vezes, né, enfim, abrir mão de todas as questões mundanas e, na verdade, né, às vezes ele não tem pureza nenhuma. Mesmo que não haja o ato, por exemplo, né, de um religioso nesse sentido, por exemplo, ser pedófilo, né, há a própria pensenidade, né, porque é uma consciência humana, é uma consciência de evolução, cheia aí de coisas a acertar. Então, essa condição de isolamento da vida ilibada, monástica, ou a veste, ou o título, isso em qualquer religião, né? Não pensemos só na católica, em outras também, ou qualquer atitude assim, não garante nada, né? Pelo contrário. Na minha intertúlia comentaram, roubaram até a igreja, como se a igreja fosse um templo, né? Uma pureza. Puxa, até, né? Mas eu me lembrei aqui, quando você estava falando das freiras, né, que tinham filhos assim, dos próprios padres. E o problema não é ter filho, porque o amor romântico pode acontecer em qualquer lugar, até no monastério. O problema é que matavam as crianças e enterravam, faziam verdadeiros infanticídios, né? E cemitérios mesmo, né, de crianças e tal. E esse é o problema. Para mim, a ardilosidade está aí. Com certeza, com certeza. Na enumerologia, página 13, poderia exemplificar brevemente possíveis situações sobre os 3 primeiros itens? A credulidade ingênua, a interpretação ingênua e o pensamento ingênuo? Aqui elas se associam, né? Você crer, né? A própria crença, ela já é profundamente ingênua. Qualquer tipo de crença é ingênua, porque você está realmente abrindo mão
de toda a racionalidade, de toda a abordagem da realidade do processo. Você acredita que alguma coisa, enfim, é um processo muito básico ainda da própria cognição, né? De você crer em algo, ter uma crença de qualquer nível. A interpretação ingênua é quando também você interpreta alguma coisa a partir de um referencial muito pequeno, muito básico, muito, às vezes só seu, muito limitado, né? Às vezes só da sua própria experiência ou do seu conhecimento, né? E o pensamento ingênuo também é só mais uma, né, uma faceta dessa quase crescendo que eu coloco aí, né? Esse pensamento ingênuo de você também tem uma avaliação. O ingênuo, ele é superficial, ele é raso, ele não reflete, ele não aprofunda. E isso é que faz dele um ingênuo, né? Exatamente essa falta de profundidade. E autorreflexão e profundidade vem também, além de parar para pensar e refletir, vem também com experiência, com vivência, né? Que eu ia perguntar para você isso, da vivência, né? Que ele tem que ter. O raciocínio, o pensamento, a discussão mental, a reflexão vem da vivência também. Exato. Principalmente o princípio da descrença, né? Da experiência. Pega o microfone, por favor. Não, liga para mim, é para cima, espera um segundinho. Vivência tem sempre que ser ingênuo? Não, você perguntou que quem não tem a vivência, a experiência, sempre é ingênuo. De alguma forma, sim, se você considerar a ingenuidade como falta de cognição, de conhecimento advinda da experiência, da vivência. Nesse sentido, sim. Né? De uma forma literal, sim. É ingênuo ou é insciente, ou não conhece, ou ignora algum aspecto específico pela falta dessa experimentação. E o mais sério disso é o risco, né, que você corre por não ter a vivência, por não ter podido refletir mais, ficar na superfície de alguma questão, é que você se torna, muitas vezes, presa fácil, né, do processo da manipulação, da crença, enfim, quando você não pensa, né, por você, de uma forma mais ampla, geralmente você é pensado. Eu estou pensando aqui numa situação. Qual de nós já não passou por uma situação assim? A gente decide uma coisa, até em relação a outra pode ser. Aí daqui a pouco alguém fala alguma coisa para a gente. Puxa vida, mas se eu soubesse disso, eu não teria falado tal coisa. Ingenuidade. É uma ingenuidade. Você não sabia daquilo, você não teve aquela vivência, você não teve aquela experiência. Uma ciência. Então a falta de conhecimento, a falta de vivência, porque vivência é conhecimento, né? É uma ingenuidade. A falta de percepção também da malícia dos outros também tem relação com isso, Eliana? De perceber a maliciosidade dos outros, até porque a pessoa está escondendo em si mesma a malícia, às vezes, da ardilosidade dela mesma, dos atos dela, dificulta de ela perceber a malícia dos outros. Também de perceber que nem tudo é literal, nem tudo que é isso é a crença ingênua que eu estava falando aqui na numerologia. Né? Tem um verbete também, consim literal, né? O que lê é aquilo literal, que ela entende exatamente aquilo. Não acrescenta nenhuma vivência dela naquilo, ela não vivencia a leitura. Exato. Hoje de manhã eu estava ainda preparando as questões do verbete e liguei a televisão e estava passando uma matéria exatamente sobre essa questão de mulheres que são ludibriadas por homens pela internet e dão dinheiro a eles. Então, assim, passam muito dinheiro. Então, é nesse sentido, né, Ricardo? Essas mulheres, pela carência, pela ingenuidade, pela pouca experiência, por vários fatores aí que vai depender de cada uma, né? Não percebe, né, que aquela pessoa não está apaixonada por ela, não está encantada por ela, enfim, inclusive relatando casos de mulheres aqui no Brasil que enviaram somas imensas para o exterior, se correspondendo com homens no exterior via internet, né? Isso acontece muito, gente, quando não acontecem coisas trágicas, né, de encontros marcados pela internet, com jovens, né, mulheres,
e que terminam, às vezes, com assassinatos, com crimes hediondos aí. Então, mulheres enganadas, muitas mulheres, e aí muitas vezes elas têm vergonha de ir numa delegacia e denunciar, né, e trazer isso a público, então mostrar como elas foram, né, ingênuas e manipuladas, e inocentes, enfim, nesse sentido. Mas tinha uma segunda intenção por trás, né? Às vezes a pessoa enviou dinheiro, fez algum contato porque ela achava que ia receber algo em troca. Claro, ela pensava que era, ela até uma verbalizou hoje que era o amor da vida dela. Que ela estava sendo amada, né? O amor da vida dela, o homem que realmente ela tinha esperado a vida inteira, né? E, enfim, isso acontece muito na questão virtual, né? Pela internet. Há vários tipos de falsos ingênuos aí, né? Esses ingênuos ardilosos, que é esse perfil mais nosográfico mesmo, mal intencionado mesmo, que está cheio por aí. E o caso extremo disso são as sociopatias, né? Também conhecidas como chamado de psicopatias, né? Que é a postura sociopática, né? A pessoa está acima de qualquer suspeita e, né, realmente a intencionalidade é a pior possível. Eliane, queria fazer uma pergunta aqui. Por exemplo, como é que eu ia falar? Como você olhar a pessoa não sendo ingênua, entendeu? Também vendo aquele caso assim, a gente nunca pensar mal das outras, né? Dentro da Conscienciologia. Porque, às vezes, a gente sabe que o ser humano, ele mente, ele é falso. Quem tem a experiência de vida, né? Assim, percebe isso. Às vezes é difícil, né? Conseguir olhar para a pessoa, ver o que está por trás daquela fala, entendeu? Ver a comunicação não verbal, né? Que esse é o mais difícil, porque você vê casos como nesse livro ali, Mentes Perigosas, né? Eu já li esse livro, é muito interessante, que fala dos casos, né, de pais que jogam a criança, daquele caso que passou no Jornal Nacional, e também daquela moça que matou os pais, né, para pegar o... Richetoff, né? Isso. Então, assim, a gente percebe que tem pessoas, como você comentou também, de mulheres que dão dinheiro, mas também tem, na maioria, para mim, são mais homens, né, que dão mais para as mulheres, né, que tem várias ao mesmo tempo. Então, assim, é bastante complexo isso, né, e vemos que é uma realidade, 90% assim isso acontece, né. Então, eu queria que você clareasse um pouco mais sobre esse assunto. Pois é, aqui tem vários estudos sobre isso, né, e a Ana Beatriz Barbosa Silva, que já fez uma série de livros, né, assim, traduzindo a psiquiatria, a psicopatologia, esse mais um best-seller dela, chamado Mentes Perigosas, o psicopata mora ao lado, como reconhecer e se proteger de pessoas frias e perversas, sem sentimento de culpa, que estão perto de nós. É meio carregada nas tiras, mas não deixa de ser real também. Ela coloca várias coisas aqui. Então, por exemplo, ela coloca algumas orientações básicas. Cuidado com a pessoa assim extremamente eloquente e que chega lhe tecendo os maiores elogios, como se, né, ele conhecesse a vida inteira, com uma forte autoestima, com um charme irresistível, e assim aquilo é instantâneo, tipo à primeira vista, né? A gente sabe que o relacionamento é um processo construído. Admiração, conhecimento, carinho, afeto pelo outro é algo construído. Então, alguém que chegue assim, e em um dia você, né, é a pessoa mais, né, maravilhosa do mundo, fique atento. Qualquer processo, aí vai também um alerta para os pais e educadores, qualquer processo que você perceber desde de tenra idade, desde muito cedo, de mentira patológica, de dissimulação também da criança, né? A criança que dissimula, engana, diz que foi para a escola, não foi, mentiu a nota, né? Enfim, inclusive crianças com comportamentos agressivos desde muito cedo, inclusive com animais, né? Cuidado que ali tem provavelmente algum aspecto a ser cuidado, acompanhado, né, que pode ter ali uma sociopatia, um transtorno, enfim, uma coisa que a gente sabe que é sempre consciencial, né, mas principalmente ter muita atenção
com alguém que chega na sua vida hoje e amanhã, né, você é tudo para ela ou ela é tudo para você, enfim. Use bom senso, discernimento, inteligência. Qualquer relacionamento deve ser muito bom, muito proveitoso, mas ele é algo construído, para e passo, né? Olha aí, vai com calma, né? Ele falou uma coisa, Eliana, que a gente precisa de trazer à tona, que ele falou assim, aqui na Conscienciologia a gente não pode pensar mal de ninguém, mas não é assim, ó, o professor Valdo mesmo, que é o propositor da Conscienciologia, ele sempre fala, você não pode pensar mal da pessoa, você tem que pensar no mal que a pessoa faz, entendeu? Então, assim, é você ver a patologia da pessoa, é você entender o mal que aquela pessoa está fazendo, não só para ela, como para as outras pessoas, mas não ter raiva da pessoa por estar fazendo aquilo, porque aí entra um pouco da ingenuidade, da inocência, da falta de maturidade. Aquele é o nível dela. Também você não vai deixar oportunidade para ela fazer com você. Tanto que ele fala assim, ele fala assim, você faz uma coisa para a pessoa, fala uma vez com a pessoa, fala a segunda, fala a terceira, a pessoa não muda, ele não fala mais. Por quê? Ele não vai ficar com interprisão com a pessoa. Também não, sabe, não é afastar por raiva, não, mas é dar o tempo da pessoa. A pessoa precisa do tempo dela para amadurecer. São coisas diferentes aí, certo? Senão passa a ideia de que aqui é todo mundo ingênuo, né? E claro, não pato-pensionizar, não pensar mal de alguém, que é o melhor, né? Não pato-pensionizar, não quer dizer que eu não enxergue os trabalhos, os problemas, e que eu deixe essa pessoa, né, simplesmente fazer o que quiser da situação. Aconteceu, né? Assim, e que eu percebi que essa pessoa já tinha um nível de conhecimento bem mais avançado, né? Então, ficou um clima... falei, cheguei lá na outra, também falei, mas assim, não deram nenhum respaldo, entendeu? Para a minha pessoa, tal, mas não só a questão... Porque quando a gente fala que... Agora a intenção, né? Como você comentou, para quem, para quê e por quê, né? Também para olhar aquele lado, porque qual o interesse, né? Por que essa pessoa está fazendo isso, né? Então, assim, aí eu fico pensando... se foi cosmoético, nesse sentido, né? O fato em si que usou de certa maneira para se beneficiar de uma coisa, entendeu? Então, na minha concepção, assim, eu não achei que foi cosmoético, né? Não só por mim, como perante todos os outros que tentam, né? Não vou falar o fato em si, né? Mas você falou... Falei... Então, pronto, você falou... Ficou observando, se posicionou. Mas eu me posicionei. O tempo vai esclarecer, entendeu? Eu cheguei, você não entra na postura, falei, não foi ético, assim. Listei, mas ninguém chegou e falou assim, mas é porque falta conhecimento, falta amadurecimento. Você precisa também de fazer aquela técnica que a Eliana acabou de falar aqui, de avaliar a própria intenção, como você mesmo falou que fez. E abrir mão, né? Abrir mão. Agora você não vai ficar de ingênuo. Então, assim, se você... Mas eu não tenho essa ingenuidade. Eu já vejo... Está na cara, está ali. Você está vendo o que está acontecendo. Então, você não você ficar quieto... Falei, será que é só eu que estou percebendo isso? Às vezes é só a gente que percebe. Importante que você... Às vezes acontece isso, só você que percebe. Mas aí você avisa... E não vai querer impor. Não, minha parte eu já fiz. Então, e não vai ser conivente, né? Não vai ser conivente. Se retira, se afasta, né? Você não faz omissão deficitária. Fica um clima muito chato. Mas assim, tem uma outra regra. Tem vários princípios aqui que a gente pode usar. Da binômio admiração discordância. Sim. Você pode buscar os trafores das pessoas envolvidas para você. E são pessoas muito inteligentes. Então você pode buscar os trafores das pessoas. E tem outro princípio também que eu acho mais sério. Aquele que compreende a coisa, cabe a ele a manutenção da ordem e da tranquilidade. Então, se você está percebendo tudo, coisas que os outros não estão, você está supondo isso também, que a gente também não conhece o caso, cabe a você ter tranquilidade, jogar energia, deixar que a coisa seja passiva, entendeu? E a coisa um dia vai vir à tona. E não é nada de muito sério. Eu acho que está no caminho. Se já falou, já cumpriu o seu dever.
Então, mas agora assim, não fica de ingênuo, você continua observando, mas observa porque eu você tenho mais também. experiência de vida, não tenho tanta, assim, intelectualidade, né? Mas eu tenho a minha experiência de vida que eu já aprendi muita coisa. Então, eu acho que às vezes, aquele caso também que não adianta nada, é 99% de teoria e 1% na prática, entendeu? Então, eu acho que é melhor a gente botar em prática tudo que, pelo menos aquilo pouco que a gente sabe, né, do que ter... Ah, mas aí você falou uma coisa séria também. Esse 1% de teoria, ele pode ser fundamental para os 99% de prática. Porque olha só, eu aprendi desde pequena determinadas coisas que agora não cabe mais. Como é que eu sei que não cabe mais? Porque agora eu estou estudando outras coisas. Então, esse 1% de teoria é o que fundamenta a qualificação da tua prática. Entendeu? Não estou dizendo que não vale, as tuas experiências que continuam válidas. Mas assim, ó, não se fie só na sua experiência, entendeu? Quem te garante que não tem uma outra experiência além disso aí, que você possa compreender melhor? Entendeu? Então, assim, você falou que não tem intelectualidade, pela sua forma de falar aqui, você tem intelectualidade. Você se expressa muito bem, você sabe muito bem o que você quer. Isso é intelectualidade, né? Então, eu acho que você assim, pode aproveitar. Nível superior, entendeu? Nível superior. Tem pessoas aqui que são doutoras e não tem curso superior, entendeu? Então, assim, ó, você pode começar a estudar sobre a situação para entender melhor. Pode ser que você mesmo faça um upgrade na tua própria visão, entendeu? Entendi. Não estou dizendo que seja isso, mas pode ser. Não fie só na sua prática que você tem agora. Eu fiz a técnica da madrugada. Isso, é isso mesmo. Vai fundo. Usa todos os Vai fundo. recursos aí que você tem à mão. Né? Então tá bom. E hoje a gente sabe que o autodidatismo é a principal ferramenta, né, do processo da intelectualidade, da cultura, polimatia, é o autodidatismo. Então não é preciso... tem pessoas aqui na CCCI que têm um lastro cultural, intelectual, e não tem sequer um diploma de nível superior, mas a pessoa sabe mais de psicologia do que a gente que fez um curso, um mestrado, enfim. Então, você entende que é uma construção pessoal independente lá do título intelectual isso é formal uma coisa que se tem. Na realidade, aprendi mais na prática do que um monte de teoria que, na verdade, não funcionou para nada. Só blá, 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 blá. E aí a sua prática, né, e a ciência se constrói assim, a sua experimentação, aí sim deve, né, ou pode virar uma nova teoria, a partir da sua nova experiência, enfim, e é assim que a ciência teoria, vai caminhar. ele falou que a teoria não valeu de nada, valeu, para você refutar. Você não vai precisar de mais estudar aquilo que você já estudou e viu que não funcionou. Então, toda teoria é válida, você tem que estudar sobre tudo. O professor Valdo sempre fala, é tudologia. Né? Sabe aquela revista Caras, que a gente às vezes vira a cara para a revista Caras? Se ele estiver diante de uma delas, ele vai dar uma olhada, que ele pode ver se tem alguma coisa ali que preste. Entendeu? Então, assim, é tudologia, é ver tudo sobre tudo. E aí, isso que você fez é ótimo. Olha, essa teoria aqui não vale a pena. Não vejo mais. Mas você viu que não vale a pena. Pelo menos para saber que não vale a pena. E a tudologia, isso é não ser ingênuo. Né? O ingênuo descarta o resto e fica só naquele conhecido, seguro, aquilo que para ele tem valor, é uma referência. Exatamente essa ingenuidade. Né? E aí o atilado, né, o contrário disso, é aquele que considera tudo. Olha, não, o que tem de bom aqui? O que eu vou aproveitar? Isso aqui não, isso aqui já posso, né, descartar. E aqui? Enfim, né, essa tudologia que a gente vê na conscienciologia, tudo interessa. Né? Olha a quantidade de temas do cosmograma que nós temos no LOCIP, milhares e milhares e aí estão em franca expansão, que nós estamos gerando fatos novos, temas novos todos os dias, a humanidade. Helena, queria perguntar, além da estrangeirismologia, a Schadenfreude. Que é a satisfação malévola, né? Com certeza isso é próprio do ingênuo ardiloso, né? Ele tem uma satisfação malévola intensa, ele tem um objetivo em que ele usa, né, ele se veste essa pele de cordeiro, né, para atingir esse objetivo, e é claro que esse sentimento aqui, esse processo acompanha. Essa é a ideia, Ricardo. Bem, então a verbetógrafa, fatologia, página 12, final da segunda linha. Poderia exemplificar
atitude servil acobertando prepotência? Por vezes aí o ingênuo ardiloso, eu estou falando, né, basicamente desse tipo, desse perfil aí, né, consciencial. O ingênuo ardiloso, ele geralmente se coloca numa atitude bastante servil, né, de concordino, de se sujeitar, de estar ali quase subserviente, totalmente para a situação, para o fato, para você, e, na verdade, tem uma imensa prepotência, né, por trás do processo, porque ele calcula, esse processo todo, ele é calculado, essa postura falsamente, né, ingênua e cândida, com o objetivo de ganhar algo que, geralmente, ele se sente merecedor, ele se sente no direito de... Né? Isso mostra uma grande prepotência. Nesses checklists assim, do processo da sociopatia, a pessoa geralmente tem uma forte autoestima, né? Um narcisismo muito bem estruturado, a pessoa não é insegura, ela é inteligente, ela é posicionada, às vezes é culta, né? Então, não tem uma fragilidade, tem uma grande prepotência. Então, e a gente, às vezes, não consegue fazer essa leitura, né? E mesmo aí, às vezes, nas nossas manifestações, quando não são tão patológicas, nosográficas assim, muitas vezes a gente se coloca numa posição mais servil, né? Numa atitude de tentar ser aceito por um grupo, por uma situação, por uma ideia. Então, a gente chega, né, assim, aceitando todas as regras, se colocando nessa posição, e depois, às vezes, a gente mostra, né, quando se sente mais seguro né, desse sentimento de pertencimento, aí às vezes mostra realmente, né, a sua... Tem até um jeito de falar, né? Mostra real. As garras depois, né? Mostra as garras. Aí é autêntico, né? A questão da autenticidade e da inautenticidade. A inautenticidade foi uma estratégia evolutiva que a consciência foi desenvolvendo. Não só a visão da conscienciologia multimilenar, multiexistencial, mas a própria a neurobiologia, a ciência convencional mostra que nós fomos aprendendo esses truques. Olha o estudo dos macacos, dos símios, né? Eles são extremamente ardilosos como estratégias de sobrevivência, de alimentação, de acasalamento, enfim, conosco não foi muito diferente. E a gente desconstruir essa estratégia não é fácil. Exige um esforço bem grande. Por isso que eu digo, a gente tem que usar o córtex para fazer estratégia evolutiva. Não é? Perfeito. Chega de ser macaco. Eliana, eu quando li o teu verbete aqui, eu percebi algumas similaridades com o assunto de pesquisa minha, que é a vitimização, né? Que é uma forma de você manipular os outros. Você poderia falar um pouquinho qual o link que você vê disso daí com a vitimização? Aqui, nesse caso, Frederico, a pessoa se coloca muitas vezes na condição de vítima, né? Falsamente. Ela se coloca muitas vezes essa coisa ingênua, vitimizada, inferiorizada, enfim, para ter esse ganho espúrio, para atingir esse outro objetivo, né? Então, eu coloco alguns exemplos aqui na página 15, na tipologia, né? A gente vê assim várias situações, e isso aqui é só uma questão geral de N casos. Tem cosmograma, não falta, é só abrir todas as semanas as revistas, os jornais, que a gente encontra dúzias de cosmogramas referentes a esse processo aqui, né? Então, às vezes, a jovem, né, sexualmente promíscua impele, no item 3, a jovem sexualmente promíscua impele de adolescente angelical frente à parentela. Então, muitas vezes, essa postura completamente de uma jovem inexperiente, coitadinha, né, que realmente foi seduzida, enfim. Tem casos que não é nada disso, é justamente o contrário, né? E aí que é o ingênuo ardiloso, usando da vitimização. E outros, você pode usar aí outros exemplos, né, da vitimização usada
para esse fim, né? Mas a pessoa não se sente, na verdade, vítima, ela não é vítima de nada, ela vai fazer do outro a sua vítima, né? É nesse sentido. Obrigado. Agora, né, o Perão está lembrando aqui, nós temos alguns políticos aí renomados, presos pelo processo do mensalão, que agora, né, viraram vítimas, agora são presos, são coitados, são presos políticos. Não, são presos, são criminosos comuns, vamos dizer assim, de crime comum, né? Preso político que foi preso pelas suas ideias, pela sua ideologia. Isso é uma grande falácia. Eles estão tentando ser vítimas, mas, na verdade... Eles roubaram mesmo, pronto, né? Eles cometeram um crime, né? Um crime passível de prisão, né? na nossa lei. O que eles ensinam, né? Quanto a essa ingenuidade ardilosa de transparecer assim tudo assim muito certo, muito correto, né? Acima de qualquer suspeita. Tá lá, né, acima de qualquer suspeita. Na listagem da página 15, número 8, está o pseudo-benfeitor, o político corrupto em pele de representante dos inocentes úteis, né? Que são os seus eleitores. E quando são entrevistados assim, e na cara é colocado, perguntado alguma coisa, a mentira é tão lacônica, assim, como se fosse uma verdade, né? Uma verdade absoluta até. É aceita por todos, assim, você vê que muitas pessoas até acreditam nelas. É verdade. E uma das questões mais sérias, né, que a gente vê no processo da ingenuidade ardilosa é a questão da parapatologia da intencionalidade, ou seja, essa inautenticidade. E aí você pode pensar aí nos políticos, em todos esses exemplos e outros que a gente vê aí na vida, no dia a dia, o grande processo patológico deles, que mascara, que camufla a verdadeira intencionalidade, né? Essa inautenticidade. Por isso que a autenticidade consciencial, nós temos até o livro do professor Tony Muskop, que tem até um lançamento não faz muito tempo, vale muito a pena ler, estudar esse livro para entender esse processo, né? E eu coloco um item na fatologia que a autenticidade consciencial tem um preço. Às vezes é o preço, né, de desagradar e o preço também de checar sempre a intencionalidade, né, que está casada com o processo da autenticidade. Na 12, fatologia, tem 2 itens que eu gostaria que você explicasse. Um é na 9ª linha, o canto da sereia camuflado de cantiga de ninar, e outro na 12ª linha, o fato de o temperamento monárquico poder exemplificar o ingênuo ardiloso. Que o canto da sereia é uma forma, né, de conhecida até coloquial, que eu coloquei aqui, que não está lá na coloquiologia, ou seja, aquela ideia ou aquele chamado, aquela situação que parece assim, aquilo, né, é uma cantiga de ninar, é algo cândido, terno, inocente, puro, bom, positivo, e na verdade é o canto de sereia, que é, né, até uma lenda aí de que as sereias têm um canto irresistível, né? E que os homens, no caso Perseu, né, que é o mito grego, o Perseu no navio lá busca, enfim, fazendo lá as suas tarefas, né, dentro da sua saga mitológica, ele se amarrou a um poste, né, ao mastro do navio, e os seus homens também, os imediatos dele do navio, se amarraram para resistir ao canto da sereia. Muitos não conseguiram e acabaram, né, e aí, claro, a sereia, eles entram na água, essa sereia os leva, né, para o fundo do mar, claro que eles morrem afogados. E o Perseu resiste bravamente e consegue chegar ao céu. Eu estou pensando aqui que pode ser uma grande desculpa para os assassinatos em série lá nos navios, né? Jogam as pessoas nas águas e depois dizem que, né? Foi a sereia, o canto da sereia resistir. Então, tem muita coisa aí travestida assim, né, de cantiga de ninar, mas que é canto de sereia. E que se a gente embarca, a gente pode dar, né, com os burros na água, a gente pode ir para o fundo do poço.
nesse sentido. E lá no temperamento monárquico, poder exemplificar ingênuo ardiloso, nossa, isso é muito claro, né? No curso Reciclagem das Posturas Monárquicas, a professora Laura e a equipe de professores mostram vários casos, né, de membros da monarquia que se utilizavam fartamente dessas estratégias, todas manipuladoras, sedutoras, aparentemente ingênuas para chegar aos seus objetivos. E eu coloco ali um filme, que vocês é um filme... Esse filme é emblemático, né? Nossa, esse filme é duríssimo, porque ele mostra isso de uma forma crua, né? Ligações perigosas, onde a personagem da Glenn Close, ela faz um processo manipulatório terrível, né? E é uma pessoa, assim, ilibada, acima de qualquer suspeita, enfim, uma marquesa, e realmente as consequências são muito sérias. Então, esse temperamento monárquico, talvez nos processos nossos de antepassados aí na monarquia, em vários graus, né? Inclusive servos da monarquia, a gente também desenvolveu muito dessas estratégias, né, da ingenuidade ardilosa, e que a gente tem que reconhecer e desconstruir, reciclar isso imediatamente. Esse curso ajuda muito. Nós vamos ter agora em agosto, no mês de agosto, uma edição aqui no CAEG, Foz do Iguaçu, desse curso. Estejam convidados, vale muito a pena. Olha, uma das perguntas aqui dessa teletertuliana foi essa que a Regina acabou de fazer, do temperamento monárquico. A outra é, ainda na página 12, sexta linha, poderia comentar a formação reativa do ingênuo ardiloso, ocultando a competitividade e a belicosidade? A formação reativa é um mecanismo de defesa do ego que mostra que algumas pessoas tendem a reagir exatamente ao contrário, formação reativa, né? Reage exatamente ao contrário do sentimento e do impulso que ela tem naquele momento. Então, o ingênuo ardiloso, ele é ingênuo como formação reativa, como camuflagem, né? Na verdade, das intenções exatamente contrárias. No caso aqui, que é... perdi a linha aqui. É 12, sexta linha. Não, página 12, sexta linha. Sexta linha aqui. Que é a competitividade e a belicosidade. Principalmente a competitividade, né? Às vezes a pessoa cordata, cândida e assim servil, que aparentemente não tem esse tipo de sentimento, ela esconde muitas vezes uma imensa competitividade. Só que muitas pessoas, esse mecanismo de defesa, ele é inconsciente. Ela sabe, ela tem um freio interno que não permite a ela ser francamente competitiva, francamente agressiva. Então, ela manifesta justamente o contrário, essa candura, essa docilidade, mas na verdade ali dentro tem um vulcão, né, pronto para explodir. Mas o ingênuo ardiloso não, isso é totalmente calculado, né? Ele mostra aquela face, né, bonita, né, cândida, na verdade é outra face. Aprontando, como se diz, né? Né? Antagonismologia, página 14, segunda linha. Como podemos diferenciar os elogios recebidos entre sinceros e ardilosos? Antagonismologia deve ser elogios sinceros e elogios ardilosos. Ele quer saber como diferenciar. Sim, na segunda linha, né? Isso, olha, essa... Como diferenciar uma coisa da outra? Essa situação exige aí realmente você não ser ingênuo nesse sentido, né? Avalia, racionaliza, né? Principalmente tem autocrítica, realmente aquilo que está sendo dito para você tem fundamento, tem base real, você realmente, né, fez, expressou, enfim, tem aquela característica, fez aquela ação, teve aquele comportamento, ou se você, na verdade, se você está querendo elogios, né, e você não tem nem muita certeza se você é merecedor deles. Então, use o bom senso, o discernimento, para perceber se é um elogio sincero ou se é um elogio ardiloso, né?
A gente vê isso em criança, gente, é impressionante. Eu já vi criança de 4, 5 anos elogiando, né, a mãe, elogiando o pai, a irmã, e depois em seguida veio a intenção, né? Impressionante como esse mecanismo essa estratégia da consciência, né, não tem, pode ser paragenética também. Paragenética, com certeza. Não tem idade isso, né? Então, quanto mais você se conhecer, tiver autocrítica, fizer autopesquisa, né, for autêntico, ser sincero consigo mesmo, né? Exato. Você vai saber, você vai ter certeza, puxa, isso realmente é verdade. Eu tenho extrafor, isso realmente, né? Como dizia o Mário Quintana, eu não agradeço por todas as homenagens, porque ele se dizia que ele era merecedor das homenagens, porque ele realmente era bom. Mas isso é que vai garantir, principalmente essa sua autocriticidade contínua, profunda, né? De você. Você vai saber quando a pessoa está querendo, né, ganhar alguma coisa em troca, ou se ela está sendo autêntica, sincera, né? Tem outro jeito também, bacana, né? Com você. Outro jeito é desenvolver o parapsiquismo, né? Para ver a aura da pessoa, a psicosfera da pessoa. Ler Vai logo. energias, aliás, a gente esqueceu de falar isso para várias dessas perguntas aí. Se a gente tivesse essa capacidade de ler, de fazer essa psicometria, processo energético da pessoa, das energias conscienciais, ninguém te leva no bico, né? A gente percebe exatamente a intencionalidade. Então, Paradoxologia, página 14, primeira linha. O que é o paradoxo da autodissimulação? Pois é, o paradoxo da autodissimulação. É um paradoxo porque a pessoa ela acaba acreditando, né, no próprio engano dela mesma, na construção enganosa, falsa que ela faz de si própria. Ela acaba acreditando naquilo. Então, é um paradoxo. Ela é uma pessoa dissimulada, mas chega num momento em que ela acredita que ela é realmente daquele jeito. Esse é o paradoxo da autodissimulação. Vale a pena também, não teve pergunta, olhar o paradoxo da esperteza, que é um verbete, professora Adriana Lopes, e que ela tem muito a ver com esse processo aqui de ingenuidade ardilosa. Por quê? Porque é o paradoxo. Porque o ingênuo ardiloso acha que está levando uma grande vantagem, acha que é muito esperto, que é o cara, né, ou a cara para não... É o maior paradoxo, né? Você enganar você mesmo. Na verdade, está enganando a si próprio, está criando uma tremenda interprisão, rabão preso. Então, você não está sendo nada esperto, está sendo muito burro, né? Eliana, criando esses grilhões aí, grupocármicos para você. Quando eu li aqui seu verbete, eu fiquei pensando na lei de Gerson, né? Aí eu falei, não deve caber, mas agora você falou, né, que tem relação, sim. Cabe, irmã, né? Com certeza. Uhum. Podia ter entrado, não lembrei dela. Professora Eliana, Estrangeirismologia, página 12, primeira linha. Poderia enfatizar o Psychopathy Checklist, auxiliando no diagnóstico do perfil sociopático? Uhum. Esse Psychopathy Checklist, ele é uma testagem, né? É um instrumento técnico desenvolvido depois de muita pesquisa que avalia o grau de sociopatia, de psicopatia, né, das pessoas envolvidas, enfim, em delitos, enfim, principalmente no momento em que essa pessoa foi detida ou foi, né, desmascarada, enfim, e passa por um processo de reabilitação e ela tem que ser decidido por uma equipe se ela tem condições de voltar ao convívio social ou não, se ela oferece risco, né? Então, é uma bateria tem 20 fatores básicos assim que são avaliados com entrevista, com testagem e que avalia basicamente esses itens aqui, ó: narcisismo agressivo, charme superficial, a forte autoestima, a mentira patológica, a astúcia e a manipulação, a ausência de remorso ou culpa, a emocionalidade superficial, a falta de empatia e sensibilidade, que é típica, né, dos sociopatas, a incapacidade de assumir a responsabilidade pelas próprias ações,
um estilo de vida socialmente desviante, um estilo de vida parasita, né, aquela pessoa que é um parasita dos outros, pouco controle de impulsos do comportamento, comportamento sexual promíscuo, falta total de objetivos até a curto prazo, impulsividade, a delinquência juvenil, problemas comportamentais precoces, que a gente, então, alerta muito assim, a pais que preste atenção em pais e educadores, crianças que apresentam comportamentos desviantes desde cedo, essa criança precisa de atenção, de ajuda, de tratamento desde cedo, né? Enfim, muitas relações conjugais em curtíssimo espaço de tempo e uma versatilidade criminal, ou seja, a pessoa comete vários tipos de delitos, de diversas naturezas, né? Ela tem uma versatilidade nessa área. Então, essa bateria aplicada é uma testagem bem complexa, longa, e em cima disso algumas decisões são tomadas, e às vezes são cometidos erros. A gente já viu, né, sociopatas que foram liberados e voltaram a cometer crimes bastante sérios, né? Felizmente. Em Fatologia, página 12, última linha, poderia comentar a ingenuidade substituída pelo discernimento e autocriticidade cosmoética? É o que a gente tentou, né, conversar aí o verbete inteiro e de alguma forma já abordamos isso ao longo de várias falas, que o que vai substituir a ingenuidade, né? E aqui eu falo da ingenuidade, a ardilosa e também aquela, não ardilosa, aquela da insciência mesmo, né? Que é o discernimento e a autocriticidade cosmoética, principalmente a autocriticidade que vem com esse aprofundamento em si próprio, né? Essa autorreflexão sobre si mesmo, não ser redundante, profunda, que vai te fazer se conhecer mais, saber bem dos seus limites, dos seus trafalhos, o que está faltando, os trafais, né? Você não tem uma imagem enganosa de si próprio, né? Isso vai te dando mais discernimento sobre si, sobre os outros também. A sua criticidade vai se qualificando e se tornando mais cosmoética. Então, você substitui essa ingenuidade pela experiência, pela vivência e pela abertura também ao novo. Claro, você tem que se experimentar o tempo inteiro, né? Não ser ingênuo não é se fechar para as coisas, não é confiar, né, no outro, em alguma outra coisa fora de você. Mas você poder ter, né, esse arcabouço pessoal de ferramental, de condições de avaliar, discernir sobre as questões da melhor forma que você puder, com o melhor que você já tem, né? Evolutivamente falando. Professora Eliana, em Fatologia, página 12, nona linha de baixo para cima, como era a personalidade dúbia do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, personagens ficcionais do escritor escocês Robert Stevenson? Aqui eu lembrei desse livro, né, dessa história que mostra bem a questão é chamado também de transtorno dissociativo de personalidade, né, conhecido popularmente como dupla personalidade. Essa história de um escritor escocês, né, do século XIX, e ele conta a história de um ilibado, o Dr. Henry Jekyll, né, e uma outra pessoa, supostamente uma outra pessoa, um misântropo chamado Edward Hyde. E um advogado, a história narra assim, um advogado que conhecia, que era amigo do Dr. Jekyll, começa a saber, né, e também conhecia o Hyde, começa a perceber que há grandes coincidências na manifestação dos dois, no momento de, né, estarem no mesmo lugar, ao mesmo tempo, enfim. E a história, claro, ela tem pinceladas de terror, enfim. Esse Dr. Jekyll, ele desenvolve uma poção, né, algo que ele bebe, e se transforma, né, no Hyde, que é exatamente a personalidade contrária. Ele é promíscuo, ele é agressivo, ele é sociopata, né, ele é justamente o contrário do Dr. Jekyll, que é um homem que faz assistência, enfim, um homem íntegro, né? Então, essa ficção mostra isso, e isso ficou muito comum
como no imaginário, né? Nosso popular, assim, as duas caras, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Inclusive, eu estava aqui lembrando, quando eu estava lendo aqui, isso é até usado em desenhos animados, também o Médico Monstro, que é a tradução, né? Aqui também, no Brasil, os livros ficam Médico e Monstro, não Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Eu lembro de um desenho, eu era pequena, um desenho, acho que era do Piu Piu, Frajola e Piu Piu, que o Piu Piu se transforma, ele toma uma poção e se transforma num monstro. É muito interessante como isso é utilizado, né, em vários, Tom e Jerry também. E seria o que a gente estudaria hoje como dupla personalidade. Claro que lá é um processo ficcional, mas ali aparecem as duas faces, né? A face bifrontismo explícito, a face negra, né? E a face melhor, né? O porão. Que cada um de nós tem, né? O porão da consciência ali e a face jamais trabalhada do Dr. Jekyll. Em Sinergismologia, página 13, final da segunda linha, como funciona o sinergismo, ingenuidade e genuflexão? Essa pergunta veio de Madrid para você, tá? Essas duas últimas. Ok, aqui também é um sinergismo quase explícito, né? O ingênuo, ele vai ter muito mais risco, muito mais chance de ser genuflexo, de se colocar nessa postura de servilismo, né? de crença, de se submeter, né? Ao outro, né? Esse é o sinergismo, bem explícito. Não sei se eu não respondi. Você quer perguntar? Pode perguntar. Só um minutinho. Eu estava até perguntando se era tudo pergunta que você tinha, que eu queria fazer uma pergunta para a Eliana. Não, eu tenho aqui algumas perguntas. Tenho uma, duas, três, quatro, você espera muito, você dá tempo. 7. Mas faz a sua pergunta, depois a gente dá um gás. Deixa eu tentar ser rápido, desculpa. Tá. Ali em Teraciologia tem uma palavra solta, vocês acho que já identificaram, né? Isso, Lelê, sim. Já encontramos a... Você pode falar rapidinho autodisciplina espartana? Autodisciplina... Terapeuticologia, sim. Terapeuticologia, na página 15, né, é o item 4. Aqui é uma prescrição, uma autoprescrição, né, na verdade, como uma técnica, né, de que essa autodisciplina espartana, ou seja, espartana no sentido de você não abre mão, você se coloca, né, como um processo de reeducação, conquistar aquele hábito, manter aquela questão de autodisciplinar para você, e você vai naquilo até as últimas consequências, né, cosmoéticas. É nesse sentido. Você não flexibilizar, não abrir mão desse norte que você se colocou, desse hábito, dessa rotina, enfim, seja em que área for, dessa disciplinização de si mesmo. Não é fácil, viu, Gidelê? Não é fácil a gente, né, escorregar e realmente se corromper, mas ela funcionaria como uma prescrição bem interessante nessa tentativa aí de reversão desse quadro. Obrigado. Bem? Em Pensionologia, página 12, segunda linha, o que caracteriza os entropopensenes? Entropensenes, acho que é entropopensenes. Da própria entropia, né? A entropensene e a entropensenidade, é isso? Na pensionologia, é isso, Rosa? Entropopensenes, eu acho que está faltando um pouco. Que é a questão da própria entropia, né? Vamos pensar assim, uma pessoa com esse perfil, uma consciência ainda que precisa de toda esse tipo de manifestação, realmente está faltando muita retilinearidade pensênica, está faltando muita auto-organização pessoal, de pensamento, de intencionalidade, a falta total, né, da autopensenidade, ou seja, intraconsciencialmente está muito bagunçado, né? Se é isso mesmo, se eu não estou trocando aqui a ideia de entropensene. Então,
A ingenuidade argilosa, em síntese, é uma patologia, né, da intenção, é uma patologia consciencial séria e que exige a pessoa, no momento em que ela se percebe nessa condição, seja da forma mais sutil ou das questões mais explícitas e graves, né, como a questão da sociopatia, da psicopatia, é cortar isso, é fazer uma intervenção cirúrgica, né, imediata nesse processo, que é extremamente anticosmoético, gerador de interprisão e realmente estagna, né, e tranca e trava o processo de evolução, de crescimento de qualquer consciência. A fatologia, página 12, quarta linha, poderia explicar o histrionismo mal utilizado? Que é quando o ingênuo ardiloso, ele tem, às vezes, um cabedal aí de recursos, ele é um ótimo ator, ele é uma pessoa eloquente, sedutora, enfim, né? Então ele usa muitas vezes desse histrionismo, dessa capacidade de se camuflar de ingênuo e cândido quando quer, né? Ou ao contrário, para fazer a sua manipulação aí. Nesse sentido, é um histrionismo que é mal utilizado. Estou olhando aqui, ó, entropensenes não tem na enciclopédia. Entropopensenes é que tem 2 vezes. Entropopensenes. Aí depois a gente tem que ver isso. Então, talvez tenha ficado fora. Rosa, então, vamos lá. Posso fazer 2 perguntinhas? Corrigir. Pode fazer pergunta? Não, pode. São 2 perguntas em relação à terapeuticologia. Na primeira, no item 10, com cobaia voluntária. Isso aí é em relação ao curso ou seria alguma outra coisa? Em tudo, né? A gente se colocar na cobaiagem. Mas eu também aqui estou falando dessa técnica, né? Da Consim Cobaia Voluntária, que é uma técnica realizada pela Conscius, pela equipe de conscienciômetras da Conscius. No Consim Cobaia, eu fiz 15 Consim Cobaias, que eu fui a Consim Cobaia, por 15 ocasiões. Nessa técnica, você descobre, assim, aqueles recônditos que eu falo na questionologia, da própria autopensenidade, da própria manifestação, que você não estava querendo reconhecer, que ainda tinha, sabe, aquela zona, o lado negro da força, né? Às vezes a zona escura da lua, às vezes quando você vai mexendo, tirando as cascas da cebola, como se usa essa expressão, você vai descobrir algum traço, a raiz dele, algo bem complicado, que você percebe a manifestação sutil hoje, já sutil, não tão ostensiva, mas ainda bastante complicada, que ainda compromete muito todo o seu processo. Então, nesse sentido, essa técnica, ela ajuda muito, você aprofundando em traços seus, e que às vezes você faz uma descoberta, né, às vezes até pouco assustadora, mas muito necessária, Frederico, para você enfrentar isso aí. Aconteceu comigo. Eu, nessa técnica, depois de 15 ocasiões, eu descobri um traço que eu não sabia. Vi todo, assim, entendi como ele se manifesta hoje, muito sutil, mas cheguei na raiz dele, e é uma coisa bem complicada, e se eu não soubesse disso, né, como é que eu ia fazer esse enfrentamento? Inclusive, essa questão cirúrgica, que alguns tipos de traços exigem, né? Corte imediato, né, do processo. Então, a gente indica, sim, com uma técnica aqui dentro dessa listagem, tanto se colocar como cobaia, né, a cobaiagem em diversas situações, mas essa técnica específica da Conscius também. Obrigado. E o segundo item, você podia expandir um pouco o item 14, reperspectivação existencial? Pois é. Você refletir, por que é que eu preciso, ou por que é que eu ainda tenho que usar esse tipo de estratégia antievolutiva de dissimulação, manipulação, inautenticidade, né? Fazer um jogo perverso para atingir o que eu quero, para chegar naquilo que eu penso ser merecedor, enfim, atingir meus objetivos, né? Então,
reperspectivar completamente essa perspectiva, esse norte, esse viés, e você abrir mão completamente desse tipo de qualquer processo manipulatório, né, que você ainda tem, e nós ainda temos, às vezes bastante sutis, para você poder seguir em frente, né? Então, realmente abrir mão, você ter uma nova perspectiva de como atingir os seus objetivos. Eles dependem de você, não é o outro que vai lhe dar, não é, né? É você que vai construir, sendo o mais autêntico possível, com a checagem, com a intencionalidade mais ilibada possível. Enfim, é um caminho, não é fácil não, falar assim é fácil, mas a gente tem que pelo menos se propor seriamente, né, a não ter mais esse tipo de postura e a construir outros traços, né, mais homeostáticos. Tudo bem? Fatologia, página 12, quarta linha de baixo para cima. Poderia exemplificar as demandas existenciais não atendidas provocando crises de crescimento? Sim, às vezes a demanda chega, a questão chega, né, colocada, daqui a pouco você está numa situação de voluntariado, na vida, de relacionamento, enfim, que é justamente a oportunidade para você reciclar algum traço, né? E aí, se você não aproveitar essa oportunidade, né, você vai ter que correr atrás disso depois. E muitas vezes essas situações, elas geram crises de crescimento. Você se dá conta que você está no lugar certo, né, para poder justamente exercitar esse autocontrole, a mudança de algum traço, a erradicação de algum trafar, né, mais flagrante, mais expresso aí. E muitas vezes a gente não enxerga isso, quer cair fora, ou abre mão, ou aquilo está difícil demais, aquilo não é para mim, quando seria justamente a oportunidade de você, né, assim, coisa de amparador, com certeza. Você foi colocado no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, com as questões certas, para você reciclar aquele traço. E às vezes a gente salta de banda, né? E é uma grande perda. Então, as demandas, né, essenciais aí, quando você não atende isso, essa demanda, vai a crise de crescimento aí. Às vezes ela é de sofrimento, mas o ideal é que ela se transforme aí em crise de crescimento. Em Fatologia, página 12, penúltima linha, poderia comentar o preço pago pela autenticidade consciencial? A autenticidade consciencial tem um preço, né? Como tudo tem um preço. Eu tenho um verbete chamado ônus da diferença, que mostra um pouco isso, assim. O que a gente paga, o preço a ser pago por sermos, às vezes, diferenciados, diferentes. Eu me refiro a um padrão, principalmente estimulado e esperado aí na SOCIM, né? Então, o preço da autenticidade, você ser autêntico, não quer dizer também que você vai ser aí um mal educado, uma pessoa grosseira que fica falando tudo que quer, as verdades na cara de todo mundo, não é nada disso. Mas você, ser você mesmo, é inclusive ser autêntico, mostrando os seus trafares também, mostrando os seus limites, os seus erros, as suas omissões, né? E muitas vezes isso tem um preço em como as pessoas enxergam você, né? E como o grupo enxerga. E você ser autêntico é pagar esse preço. Você está sendo coerente consigo próprio, você ainda não é serenão, né? Mas você está tentando fazer alguma coisa nesse caminho. E essa autenticidade, muitas vezes, ela causa algum mal-estar, né? Às vezes você tem que ser autêntico numa TAPES, por exemplo. Você não vai agradar todo mundo, você tem que dizer um não, né, para uma situação, sendo autêntico e dizendo não naquele processo, e você frustra a expectativa de alguém que esperava que você dissesse sim, assumisse alguma coisa, por exemplo. Então, é um preço que a gente paga, mas é um preço que vale muito a pena, porque a autenticidade consciencial é fundamental para a gente ir erradicando essas parapatologias conscienciais que a gente ainda traz, né? Às vezes muito sutis, mas que a gente ainda traz. Em Tipologia, página 15, poderia exemplificar os perfis 7,
pseudoambientalistas, o peculatário moral em pele de gestor de ONG ambiental e o 11, transgressor, o magistrado conivente com o crime organizado em pele de defensor público. Isso aqui é a mídia, aí, enfim, os fatos, a realidade, tem N exemplos, né? Então, a gente percebe claramente pessoas que se colocam, né, nas situações de, no caso aqui, o pseudoambientalista, né, e que, na verdade, ele quer usufruir, né, daquela situação, principalmente quando está assim, essa consciência mal intencionada está como gestor de alguma instituição que recebe recursos, verbas, esse exemplo está cheio de exemplos aí, né, e acaba então levando, né, tudo para o bolso ou desviando, enfim, é o pseudo-ambientalista, né? Na verdade é um peculatário imoral na pele dessa pessoa preocupada aí com o meio ambiente, enfim. Felizmente está cheio. E o 11, o transgressor, também a gente, né, nenhuma área aqui fica fora, isso não sei o que estou dizendo, são os fatos e a realidade, também magistrados, né, que convivem, coniventes com o crime organizado em pele de defensor público. Então, isso notório público, né, quantas pessoas dessa área aí, pessoas acima de qualquer suspeita, em tese, mas que, né, totalmente associados aí ao crime organizado. Na fatologia, página 12, 8ª linha, poderia aprofundar o bifrontismo? O bifrontismo, né, que são as duas faces, as duas caras, né? Então, tem muito a ver com o tema, porque o ingênuo ardiloso, ele tem duas caras, né? Ele mostra uma face cândida, né, doce, singela e bem-intencionada. E, na verdade, ele tem... a real face dele é essa ainda dessa doença consciencial que ele tem, né, que é a manipulação de outras pessoas em proveito próprio, né? E agora, bifrontismo, no geral, de alguma forma, todos nós temos algum grau, né, de bifrontismo. Claro que aí vamos pensar na forma mais branda. Será que nós somos ainda, conseguimos já ser totalmente autênticos, transparentes, translúcidos, a glasnost total? Acho que isso ainda é uma meta, é um ideal. Então, tem aquele verbete da Marilene, holocoerência individual. Bem lembrado. Que é você ser coerente o tempo inteiro, em tudo quanto é lugar. Isso a gente vai ainda conquistar. É a meta, né? é a meta, mas em algum nível, né? E esse bifrontismo que eu falo aqui é aquele realmente mais patológico, né? E que a gente está aí trabalhando bastante para superar qualquer tipo de bifrontismo. Isso a gente chega lá, né? Olá, Eliana. Querendo. Olá, Eliana. Sabe quem é? A Nina Rosa. Olá, Eliana. Poderia abordar o tema do verbete com a voluntariologia ao modo de profilaxia na página 13? Página 13, né? Voluntariologia. Aí está assim, o voluntariado conscienciológico auxiliando na superação da inexperiência quanto à interassistencialidade. E aí ela pede para você comentar o modo de uma profilaxia. Certo, olha, o voluntariado conscienciológico, ele nos ensina e nos prepara, né, para uma série de processos, principalmente, que eu destaquei aqui, a interassistencialidade. A gente começa exercitando isso na própria convivência, na relação, né, entre os voluntários. Aqui eu estou falando da instituição conscienciocêntrica, claramente, né? E depois, né, também isso se passa no caso do docente, enfim, para o processo externo. Mas começa, basicamente, entre nós próprios, entre nós, né? Então, é nesse rala-rala, é nessa vivência, é nessa coisa de construir juntos, um modo de interagir, de trabalhar juntos, que a gente não nos foi dado pronto. Isso a gente está, né, desenvolvendo, a gente está aprendendo a fazer. E essa é a grande oportunidade de interassistencialidade, de autoassistência, de interassistência,
o tempo inteiro. A profilaxia, né? Eu acho que checar, enquanto voluntário, o tempo inteiro, a intencionalidade. Eu acho que isso é uma boa tática, uma boa técnica profilática para você não correr o risco de estar atuando no voluntariado com essa face da ingenuidade argilosa, né? De você também não utilizar, e isso acontece, a gente sabe, estratégias aí manipuladoras também dentro do processo do voluntariado conscienciológico. Estamos aprendendo, não estamos vacinados, né? Ninguém está completamente isento disso, aí, com raras exceções, claro, há exceções à regra, e é nesse rala-rala mesmo que a gente vai se construindo, né? Vai se preparando para uma manifestação melhor. Eliana, o tempo nosso acabou, a gente continuaria discutindo esse tema, né? Muito interessante, muito importante para todos nós. Agradecemos a presença de todos vocês, as perguntas. A Maria Luísa hoje não teve tempo de fazer pergunta, né, Maria Luísa? Mas a gente aguarda as próximas. Pode fazer pergunta presencial aí para a Eliana. Então, a gente agradece muitíssimo a presença de vocês. Contamos com vocês aí no debate dos próximos dias. Agradecemos também os teletertulianos. Aguardamos também a presença deles nos próximos dias, durante a tertúlia, para movimentar o nosso debate. E passamos para as nossas divulgações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 21 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 30 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. O João Luiz com ensino à distância do IIPC. Bem, boa tarde a todos. O IIPC convida todos os tertulianos a participarem do curso de projeciologia à distância. É o primeiro curso do IIPC à distância, onde nós disponibilizamos uma plataforma de ensino à distância, onde o aluno pode acessar a plataforma a qualquer hora. Nesta plataforma, contamos com 10 aulas. Quando essas aulas são impressas, dá um conteúdo de 500 páginas, e cada aula também tem um vídeo de 30 minutos com professor especializado. A cada 2 aulas, há um encontro semanal, neste curso de terça-feira, das 19 às 21 horas, com a duração de 1h30, com 2 professores especializados em projeciologia. A temática do curso é projeção consciente, o desenvolvimento projetivo, técnicas projetivas e o que fazer quando você está projetado fora do corpo. Para maiores informações, favor acessar o site do IIPC, www.iipc.org. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Travão Parapsíquico, especialidade Parapercepciologia, com a verbetógrafa Lilian Zolé. Obrigado e boa tarde a todos.